Hoje a gente vai falar sobre zumbi. Mas primeiro a vinheta. Bem-vindos, pessoal, ao Sofá Gamer Podcast. Eu me chamo Michael. E eu sou o David. E eu sou o César. Hoje a gente tá com o César, que é do Nerd de Boné, do canal Nerd de Boné. Ele vai participar como entrevistado, como co-participante do episódio aqui. Então hoje a gente vai estar falando sobre o tema zumbi. Então, a gente vai falar sobre filmes, sobre séries, jogos que tem zumbi. Então, já para comemorar o Halloween, e espero que vocês gostem do episódio aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal. E, Dave, você conhece alguma coisa sobre os temas desse mundo nerd? Sim, acho que antes da gente falar dos filmes, dos zumbis lá no mundo dos filmes e mundo nerd atual, né? Era bom a gente falar de onde veio, né? Zumbis vieram lá da cultura africana, quando veio para o Haiti, teve toda essa cultura lá do voodoo que eles têm, né? Dessa mitologia, e os zumbis eram uma criatura lá revivida, sem alma, sem desejo, sem mente, né? Somente para a escravidão do mestre que reviveu ela. E depois disso, daí os filmes começaram a trazer essa temática também, lá com o Jorge Romero, foi um dos primeiros filmes, e lá que começou com o zumbi querer comer carne humana. Nos primeiros filmes ele ainda não era um devorador de cérebros, somente depois, com a volta dos mortos-vivos, é que ele começou a ser mais retratado como um devorador de cérebros, né? Que teve uma frase icônica lá do filme, né? Cérebros. Então, a partir dali que começou, né? Mas acho que talvez comentar um pouquinho desses primeiros filmes rapidamente, que a gente vai se aprofundar um pouco mais nos filmes mais recentes, mas desses filmes do Jorge Romero ali, que foi o início é, desse tema, né, de zumbis dentro da cultura nerd. Tens alguma coisa, chegar a assistir o filme, já viu alguma coisa desses filmes mais antigos? Então, dos antigos eu talvez não tenha acompanhado tanto, eu fiquei mais dentro da parte da atualidade dos filmes mais atuais, né, dos filmes do Sou a Lenda, da série Resident Evil, que não teve adaptações tão boas, né, de séries e tal, mas a gente vai falar disso no decorrer, mas eu peguei mais as partes mais recentes. E tu, Mike, chegou a ver dos mais antigos ali, alguma coisa? Eu fiz o quê? Chegou a ver desses filmes mais antigos, o Madrugada dos Mortos, Eu os vi primeiros bastante. filmes lá, né? Eu A entendi. Volta aos Mortos-Vivos, esse do Jorge Romero. Eu entendi até a pergunta errada. Eu achei que você estava perguntando se eu conhecia algum zumbi. Bom, eu já assisti bastante sobre o tema. E, claro, é uma coisa assim recorrente para mim, porque eu gosto do tema. Eu já comentei em outros episódios aí. Eu gosto do tema de zumbi, então minha franquia favorita é o Resident Evil. Então é uma coisa mais. Mas não, é bem recorrente. Então, desde mais novo, eu gosto dessa temática pós-apocalíptica e com zumbi. Então, tanto na parte de filmes, jogos, séries, animes, e tudo que tenha essa temática acaba puxando meu interesse. Então começa aí, fala de um filme que tu queira falar aí, primeiro, começa aí, puxa um assunto aí. Então, ontem, quando eu estava me preparando para o episódio, eu estava pensando em falar primeiro do filme do Eu Sou a Lenda, que tem lá os bichos lá dentro do coisa que são zumbi. Quer dizer, eu ia comentar como se eles fossem zumbi. Ontem eu acabei descobrindo que não são. Tipo, não pode pegar sol e tal. Então, o David estava explicando ontem para mim que, na verdade, eles são. No livro, eles são vampiros, né? Então, são diferentes do. O filme é diferente do livro. Então, no filme, eles mostram ele mais. Um comportamento mais zumbi, só que não pode pegar sol. Então, eu meio que fiquei perdido porque era o que eu queria comentar, né? Mas Então. eu acho que podemos comentar,
no filme, né, falando do filme, a gente pode comentar, porque foi adaptado ali, né, eles até são infectados por um vírus e tudo mais, então não é um vampirismo, né, mas sim, deixar claro que lá no livro, né, é vampirismo mesmo, eles são vampiros, não tem essa parte de zumbis lá dentro do livro, né. Na adaptação, o filme puxou mais para esse lado, eh com o próprio infecção através de vírus e tal, né, e o comportamento deles tem vários tipos de zumbis, então podemos dizer que esses zumbis desse filme, acabaram tendo uma fraqueza ao sol, enfim, mas dá pra comentar um pouco, chegar a assistir É, também, né, eles o Eu Sou a Lenda. sim, eu só além de assistir, eles têm bem a característica de zumbi, né, apesar de não ser de fato um zumbi na essência dele, um morto-vivo, é um infectado que age como se fosse um zumbi em algum tipo de zumbi, né, porque no caso tem alguns tipos de zumbis diferentes, tem uns zumbis que são mais lentos, tem outros que são mais rápidos, enfim, Sim, é tem uma vários tipos variante, né, diferentes, uma tem uma variante de variante aí. zumbi. O que que você acha que é interessante desses zumbis do Eu Sou a Lenda, assim, pra comentar? Do Eu Sou a Lenda, eh, então, na questão dos zumbis, assim, eu até eu fiquei perdido por causa dessa descoberta de ontem, mas eu acho, assim, que o comportamento deles era mais, quer dizer, o filme demonstra como zumbi, a única coisa que não bate é a questão de não comer cérebro e de não poder pegar sol. Hã, Mas como a gente comentou ali antes, nem todos os zumbis comem cérebros, né. Eles no começo lá, eles eram devoradores de carne humana, até na mitologia mesmo lá no voodoo, né, do Haiti lá, eles nem se alimentam, não tem nenhuma menção a eles comerem carne humana, nem nada disso, né. Então os filmes que trouxeram isso, começou com carne humana e depois foi para cérebros, né, mas, podemos tratar como uma variante ali, né, tem vários zumbis, né, que não necessariamente estão sim, nesse. esse, era o que eu tinha pra comentar, mas, a gente comenta dele como se ele fosse zumbi, eh, mas no original, o livro, eles, são vampiros, né. Então, tem outro filme, claro, a gente poderia comentar filmes antigos, como A Noite dos Mortos-Vivos, tal, só que tem muita gente que não conhece, até tem um filme de 2003, se eu não me engano, 2004, que chama, 28 Days Later, que aqui no Brasil ficou conhecido como Extermínio, é um filme com o Cillian Murphy, que fez o Peaky Blinders, fez agora mais recente o filme do Chris Nolan, então aliás, ele participa de todos os filmes do Chris Nolan. É um filme muito interessante, é um filme que tem, a ideia do The Walking Dead, a série, né. Então é um filme bem antigo, claro, antigo para nós, é lá 1980 tal, mas esse filme ainda é da era 2000, mas é A o gente fala antigo, né, só tem 20 anos, né. Antigo, antigo igual a gente. Pra nós é meio novo, né, meio recente, 20 anos ali, né. pra quem não conhece, é um filme sobre, também essa questão apocalíptica do zumbi, que até a tradução literal do filme é 28 dias depois, que é quando ele acorda do hospital e está numa cidade devastada. Então, é interessante como ele reconhece o que está acontecendo ali na cidade, né, todo mundo infectado, e é interessante o comportamento dele e dos zumbis. Então, os zumbis do Extermínio, pra quem não conhece esse filme, mas já viu Cova Rasa, já viu Trainspotting, o diretor eh, ele segue um tipo de temática eh, como é que eu posso explicar? O tipo de terror não tão psicológico com zumbis. Ele não usa muito de suspense, então o zumbi,
vem atacar, não tem aquela coisa eh tem a tensão só do filme, a é o Danny Boyle o nome dele. E ele usa esse como é que chama? Técnica de filme que ele tira a parte do do suspense do filme e ele bota as coisas mais diretas. Então, é bem interessante a forma como ele mostra os zumbis, né, no filme. Não sei se vocês 2 já chegaram a assistir esse filme. Não, esse particularmente eu não vi, né, como eu disse, eu fiquei mais na temática dos filmes mais atuais, mas eu não acompanhei muito. Fiquei mais para Resident Evil, mais pra Eu Sou a Lenda, mais pra The Walking Dead, acompanhei bastante, mas esse não, Então ainda. Ele tem uma vibe ali do eu também não assisti ele, mas eu sei um pouco da história ali, né, tem aquela vibe do de acordar no hospital e não saber o que está acontecendo, que é um recurso narrativo ali, né, porque a pessoa se ela tá durante do dia zero lá dos zumbis, ela vai vendo todas as notícias, vai se preparando e ele acorda sem saber de nada, né, ele estava em coma no hospital, acorda do nada e tem que descobrir tudo, né. Mas já que tu chegou a assistir, então conta pra gente um pouquinho ali como é que é o zumbi, esse zumbi ele é aquele mais lento, imparável, é um zumbi que corre, um zumbi então que tem um pouco o de mobilidade ou é o clássico? Como é que é esse zumbi? Como é que é a forma que ele se é que explica no filme, né, a forma de contágio, o que que aconteceu para esse, apocalipse acontecer, como é que foi? Conta aí pra gente um pouco. eu não vou entrar muito assim, porque a gente tem muito, filme para comentar, mas digamos, o que eu posso falar? O zumbi, da forma como ele mostra ali, ele é o zumbi mais, paradão. Então a pessoa fica, depois que ela é infectada, ela Mas não é um vírus que infecta? O que que aconteceu lá para ter esse apocalipse zumbi? Ou então, não explica no filme, eu talvez? lembro, segue o mesmo sistema de infecção de maioria dos filmes. Uma pessoa que foi infectada, agora não lembro se era no hospital ou era no ou um teste, alguma coisa, e aí isso no primeiro dia, né, a pessoa ficou lá infectada, tá normal, aí até o filme começa assim, quem quiser procurar o trailer também já mostra bastante disso, ele mostra tipo 1, 2, 3 dias, aí depois mostra 28 dias depois onde é que o filme começa. Então, mostra cada dia, como aconteceu a infecção, como ela virou global, né. Então, era uma pessoa só, ela foi infectada, agora eu não vou conseguir puxar da memória se foi no teste ou no hospital, ou, eh, mas foi não é é uma coisa de laboratório. Então, a pessoa ficou infectada, passou para outra e assim vai indo, como a maioria dos filmes de zumbi. E os zumbis são mais, humanizados, eles parece não é tipo zumbi eh, que sai, andando cérebro, é o zumbi mais, esperto, mais, centrado ainda. Então, como é muito recente, ele ainda mantém um pouco da humanidade dele, então ele acaba ficando, um pouco mais Ele é mais consciente ali, ele tem umas ideias, ele sabe o que fazer e tal. tem o quê? Consciência, tem um pouco mais de consciência. Ah, ele fica irracional, só que ele ainda tem mais função do que a maioria dos filmes que mostra o zumbi, tipo, já tá decomposto ali, Ah, tu porque diz o assim tempo é muito tu diz curto. na questão física, ele tem mais funções físicas ali. Ele tem mais mobilidade, um pouco Isso, mais. é. Entendi. Então não fica uma coisa, como o filme se passa 28, não é exatamente 28 dias depois da primeira infecção, mas, não chegou a ter decomposição de corpo, esse tipo, então tem as pessoas que estão mordida, com o braço, então tem essa questão. Mas fica nesse
nesse padrão, os zumbis. O outro filme que, claro, a gente não pode deixar de falar é o Resident Evil, o primeiro, né, que saiu, que aqui no Brasil ficou como Resident Evil Hóspede Maldito, o nome, e é um filme eu considero, apesar de ele não ter uma ligação direta com a franquia de jogos, eu considero ele um filme bom, sem contar as continuidades, eh, porque ele é um thriller, ele tem um suspense bom, eh, esse é claro que vocês 2 assistiram, né. Sim, esse eu pelo menos eu assisti bastante, é um filme que não foi muito bem aclamado pelo pessoal do mundo game, né, do mundo do game, mas ele é um filme bom na sua história, né. Ele trouxe bastante coisas do mundo do game também para o filme, apesar de não ter sido muito bem aceito pela comunidade gamer. É aquele caso que a gente já comentou algumas vezes aqui, é um bom filme com uma adaptação ruim. Exato, exato. Resident Evil é um Não que tem esse problema, né, de não ter adaptações muito, que satisfizessem mesmo o pessoal da comunidade gamer. ele é acho que é um bom filme, legal de assistir, e se tu tá esperando chegar lá e ver o que tu jogou em Resident Evil, tu se decepciona, né. Mas ele é um filme legal e tem um pouquinho da vibe ali, né, que tá dentro daquela casa e tal, mas acho que depois se passa, né, mas nesse primeiro filme acho que foi interessante. Eu acho legal porque ele bota bastante coisa que a gente conhece dos jogos, tipo os cachorros zumbi, ele mostra, aquele Remnant, que é o zumbizão mais, reforçado. Então, eu gostei porque o filme tem uma dose boa de suspense, e terror também. Acho legal também, lógico, eles botaram a Michelle Rodrigues que é uma que é uma atriz que é bem básica, né, pra ser uma, não vou dizer vilã, mas uma co-participante da equipe que tem no filme, mas é uma personagem que por conta da atriz não ficou tão legal. Mas a Mila Jovovich, eu achei que foi uma ótima escolha. Ela é bonita, ela, atua bem e ficou legal esse filme, eh, a temática do filme, como desenvolve o vírus, o T-vírus do filme, eu achei bem interessante. Ficou o thriller, a gente, chama de thriller aquele filme que ele tem, uma tensão, tem o suspense, mas ele não é o terror, psicológico emocional, então ele acaba pegando meio cult, então ficou bem interessante o filme. E claro, tem as menções honrosas do filme, dos zumbis que aparecem no jogo, e tal, então eu achei que ficou bem interessante o filme. Sim, acho que as sequências, né, abordaram um pouquinho mais a parte do mundo dos jogos, né. O segundo filme já trouxe mais o Então, eu não gosto das sequências do filme, porque ficou uma coisa perdida, eles não aproveitaram bem, eles poderiam ter aproveitado bem, o filme e ter feito várias sequências decentes, então eles foram querer enfiar, referências, tipo a Jill Valentine, foram querer colocar de uma forma que não ficou legal, sabe. Então, Eu acho que é uma coisa assim pra tu assistir e se divertir, sem pretensão de ser o filme da tua vida, é aquele Velozes e Furiosos que tu coloca lá é. pra se divertir, esquece, ver cenas legais, decapitação de zumbi, e a Mila Jojovic fazendo acrobacias e acabou, é tiro, porrada e bomba. Nada muito. O primeiro ainda tem um pouquinho mais de terror, daí pra frente acaba, né, matança total de zumbis.
super-heroísmo e acho que é isso, é despretensioso depois do primeiro ali, não... Talvez quiseram trazer um fanservice pra galera do game que talvez não precisava, podia seguir uma série totalmente spin-off, né, fora do tema, da Eu acho que temática daí do game. começaram fora ali no primeiro filme, não trouxeram tudo que era para trazer do game, podiam ter seguido na linha já, trazer o primeiro filme como o primeiro game, fazer aquela parte na casa, os puzzles, o terror dos zumbis a cada corredor, etc, né? Uhum. Mas não fizeram, então depois acho que o pessoal reclamou, eles quiseram Sim. trazer e acabou que Meio que se estragou, perdendo ficou um pouco perdido, E ficou por isso, né, eu acho que se tivessem incorporado, eh, talvez utilizasse realmente uma sequência do filme, aproveitando os ganchos que já tinha no primeiro, eles tinham feito um filme melhor. Bom, o próximo filme que a gente tem pra comentar é Train to Busan. É um filme coreano, aqui no Brasil ficou, conhecido como, Invasão Zumbi. Então, é um filme que retrata o pai levando a filha, pra uma outra cidade para e Busan, né? Porque o trem é para Busan. ele tá no trem pra Busan. Então, é onde é que tira o nome do filme, né, e o pessoal do Brasil acabou não aproveitando esse nome, porque realmente eles não ficam tanto tempo dentro do trem, então, talvez por isso, né. Mas a infecção, acontece já dentro do trem. Uma pessoa infectada morde uma e já vai, passando dos vagões do trem, e aí eles chegam na cidade, já tá tudo infectado, então eles têm um grupo de pessoas que não estão infectados ainda, e estão tentando sobreviver. É um filme interessante, foi bem premiado até, e ele tem uma tensão, que a maioria dos filmes não utilizam, que é uma do ao invés de você usar o terror psicológico, você tem uma tensão psicológica, porque eles, tipo, largam uma menina, eh, de 5 anos de idade lá no meio do ataque zumbi, e o pai correndo pra poder salvar ela, sabe. Então, a tensão do zumbi alcançar a criança, e o pai conseguir alcançar ela antes pra poder fugir. Então eles aproveitam muito isso do filme, foi até um dos motivos que porque o filme foi totalmente despretensioso para ser montado, era um filme que, não foi planejado para receber a quantidade de prêmios que teve, eh, e bastante do que eles utilizaram no filme acabou, eh dando essa premiação para eles. Então eu achei interessante, porque foi uma coisa assim, não planejada para ficar bom. Ficou um filme muito interessante, mas não tão divulgado aqui no Brasil, né. Então, provavelmente esse vocês 2 já não assistiram. Não cheguei a assistir, mas acho que é legal falar ali do que tu falou, que é essa tensão, né, que é umas diferenças que tem nos filmes de zumbis hoje, principalmente hoje em dia, né, que é ou o zumbi é uma ameaça real que vai estar lhe gerando tensão para tu sobreviver, e os filmes como Resident Evil que o zumbi tá lá para ser morto, né, ele não é mais uma ameaça, tá lá, o protagonista acaba com todos os zumbis, então tem essas diferenças, acho legal esses, filmes que trazem de volta esse terror do zumbi, né, que é uma criatura morta-viva, imparável, que tu realmente vai ter medo do zumbi. No caso Resident Evil, tu sabe que eles vão resolver tudo lá, os zumbis estão lá só para Pra ser exterminado, ser né. eliminado, né. Eh, César, tens algum filme aí que tu queira comentar? Então, Pode ser de qualquer filmes um acho aí. que eu não tenho mais muito a acrescentar, mas séries eu acabei vendo um filme de zumbi que eles são mais voltados pra parte de comédia, que é um filme chamado Todo Mundo Quase Morto, que é um filme dessa temática de zumbi também, mas ele já volta pra uma parte mais cômica. É Não legal sei se você também, esse já é o Shaun of the Dead, né, exato, exato. é bem legal esse filme.
Qual É, filme que eu não entendi? o quase todo mundo quase morto, do Shaun of the Dead, Ah, né. Shaw, a gente acabou comentando esse filme ontem, que a gente queria colocar na lista, de filmes para comentar. É o filme com Simon Pegg, e eu também achei bem interessante, tem essa pegada de humor, É, ele é eh bem humorístico, eu acho que, também tem a parte bem interessante, bem legal ali no começo do filme, que ele trabalha numa venda de eletrônicos, se não me engano, e ele sai de casa, ainda não aconteceu o ataque, o surto zumbi ali, mas ele sai de casa, cabeça baixa, dá uma esmola aqui, atravessa a rua, tropeça no meio-fio, entra na loja, pega alguma coisa, paga, vai embora. E depois disso, no outro dia, quando realmente aconteceu o ataque zumbi, né? Ele passa a noite bebendo porque ele levou um fora da namorada. Aí ele não vê a notícia, não vê nada. No outro dia ele acorda, ele sai de casa do mesmo jeito, abre o portãozinho dele, as ruas desertas com coisas destruídas, ele não tá nem aí, porque é a rotina dele, né? Segue lá, entra no mercadinho, abre lá, pega um refrigerante, pega um corneto, né? Esse filme é da trilogia Corneto. Tem 3 filmes do Simon Pegg que tem sempre um corneto envolvido. É, paga lá, tem sangue em volta, ele não dá bola para ter essa relação que a gente vive uma vida de zumbis hoje, né? A gente tá ali fazendo a mesma coisa sempre e não tá dando muita bola. Então acho que é uma esse sacada legal que eles tiveram foi. de. Esse eu não cheguei a assistir, mas eu vi essa rotina mecânica aí dele atravessar a rua, ele tá na venda, tudo, ele faz de cabeça baixa, que aí o zumbi já tá lá na segunda parte, né, atravessando, e ele continua fazendo a rotina dele lá, eu achei é a única parte do filme que eu vi, mas eu achei muito interessante. Mostrar que a gente às vezes é meio zumbi, né? A gente É. não tá prestando atenção ao redor e tá fazendo as coisas mecanicamente ali, mais zumbis do que os zumbis de verdade, que os zumbis ainda estavam fazendo alguma coisa diferente e ele estava sempre fazendo a mesma coisa igual, né? Mas tem várias partes legais ali, várias partes engraçadas. Tem uma parte ali que ele, sempre que no noticiário vai falar por que que aconteceu aquele ataque, eles trocam de canal, né? Sim, Ele nunca dá o motivo que aconteceu. Aconteceu o ataque, o surto zumbi por causa de. Daí ele troca o canal da TV e a notícia não nunca pega termina, né? informação. Nunca pega a informação por que que aconteceu aquele ataque zumbi. O zumbi também tem essa pegada de humor do filme? Eles são zumbis ali, aquele mais paradão, estão Eles lá só pra. são meio lentos, só pra na É, verdade, só tentando matar as pessoas, mas não tem nenhum mais corredor, nem nada do tipo, é uma não, característica mais a parte cômica é eles reagindo aos zumbis ali, mais do sim. que os zumbis, não tem acho que nada cômico dos zumbis mesmo, né, Não, não, não. Não tem nada mais cômico com relação ao zumbi mesmo não, é a forma que eles eliminam os zumbis. no Então, final tipo sim, que daí no final eles, tipo, adaptam a vida deles, do mundo inteiro aos zumbis, né, eles prenderam os zumbis lá e usam em entretenimento na TV, nos joguinhos lá de tipo, Olimpíadas do Faustão, tem uns zumbis lá fazendo, tem os zumbis, eles pegam os zumbis para recolher carrinho de mercado. Eles são ótimos trabalhadores, que fica lá o dia inteiro, não precisa comer, não precisa pagar, não precisa nada, ele fica lá recolhendo carrinho de mercado, acorrentado e tal. O próprio amigo dele, do Simon Pegg, ele é mordido, vira um zumbi, né? E no final do filme ele tá lá dentro aqueles ranchinhos de ferramentas, né. uhum. Aí ele tá lá, ele, tem uma TVzinha, eles vão lá jogar videogame no final do filme e acaba com ele jogando videogame com o amigo zumbi dele. Legal. Esse é um filme que eu gostaria de assistir. Eu acabei não assistindo, eu vi essas partes ali. Outro filme que tem essa pegada de humor também, é um filme japonês chamado One Cut of the Dead, aqui no Brasil ficou como Plano Sequência dos Mortos. É um filme muito divertido porque, assim, eles vão gravar um filme sobre zumbi. Aí já tem as pessoas caracterizadas de zumbi lá numa numa área que foi abandonada da Segunda Guerra Mundial, eles começam a gravar lá e, aparecem
no meio da gravação, eles estão fazendo os intervalos, começa a aparecer zumbi de verdade. Só que eles não se tocam, porque como eles estão gravando o filme, eles acham que é pessoa de caracterizada, né. Então daí o cara vai lá e morde ele e tal, e daí infecta ele, vira zumbi também, e depois que o diretor nota que tá acontecendo isso ali, ele não quer parar de gravar, então ele manda continuar gravando aquele filme. E é muito interessante, porque eles utilizaram aquela pegada do trash de, sabe, sangue exagerado, arranca-braço, de forma exagerado e corte de machado. Eu achei muito, e é a parte de comédia e a parte trash dos filmes zumbi, eles aproveitaram bastante Mas desse filme. a parte trash ali é da parte real, vamos dizer assim, do real, ou dentro do filme dentro do filme? Não sei se tu entendeu, tipo, eles estavam gravando um filme trash e os efeitos do filme que está sendo gravado lá é trash, ou o próprio O quando os zumbis de verdade vão lá, é o fica trash? ficou trash, porque eles estão gravando o filme. É a mesma câmera que eles utilizam para, não é tipo uma câmera filmando eles filmar o filme, é o próprio filme sendo filmado, então dá aquela pegada Bruxa de Blair. Sim, não, eu Então, né. entendi essa parte ali. Eu queria saber ali se esses efeitos acontecem quando tem a mortes reais ou os efeitos Ah, trash não, só no. é o trash do filme mesmo, não dos efeitos do diretor que tá no. Entendi. É o do ficou o trash real mesmo, porque depois que eles descobrem que realmente tem, zumbis são de verdade, aí eles vão lá, começam a querer matar os zumbis e tal, aí a menina pega lá o machado, pá, e voa aquela quantidade exagerada de sangue em cima dela, sabe. Então é aquele efeito de verdade do filme, então ela tá matando zumbi de verdade lá. Então, mas ficou bem divertido o filme. Eu não vi, se eu acredito assim, não ficou bem divulgado, mas ele deve ter recebido premiação, porque, acabou, é é difícil um filme desse naipe vir pra cá ou ficar conhecido, então pode não ter explodido, um blockbuster, alguma coisa assim, mas, ficou conhecido aqui no Brasil. O nome ficou esquisito, mas, É, eh mas acho que no próprio filme ali tem, né, começa o filme com um plano sequência do dentro do filme, né, que é não do filme, o filme mesmo, é um plano sequência de acho que 37 minutos, eu estava dando uma olhadinha, alguma coisa assim, um plano sequência grande ali que é o que estava todo mundo fazendo também, né, plano sequência e tal. E nessa pegada de humor também trazer aqui os filmes, né, do Zumbilândia, Zumbilândia 1 e 2, você chegou a assistir, Sim, César? Zumbilândia eu vi também, assisti também, achei bem legal. Achei bem interessante, É bem legal, tem surrealista. o Bill Murray, né, ele se fingia de zumbi lá, né, Sim, ele passava a vida normal lá, porque ele se fingia de zumbi, os zumbis não atacavam ele, né, muito sim, do sim. Bill O Bill Murray, Murray mesmo, é muito o interessante que ator, eles né. chegam na mansão dele e tal, aí depois ele morre, vira zumbi. ele morre, se não me engano, porque ele foi mostrar a maquiagem, daí alguém chega e não sabe, né, e acaba matando ele, né. Eu gostei, Zumbilândia, assim, pegou gosto de público, porque, eh, tem o Woody Harrelson, então eu sou. E ele é um ator, assim, que sempre entrega, não tem um filme que ele faça que ele não entrega uma boa atuação. E ele tem todos os filmes que ele faz, ele tem um quê de caricato, pode ser aqueles filmes como ele fez, com o que ele é mágico lá, que agora eu esqueci o nome. Truque de mestre. Isso, o Truque de Mestre. Então, eh, ele sempre tem essa pegada mais de humor, e aproveitaram bastante, ele aproveitou bastante para utilizar isso na atuação do filme, e ficou caricato a forma como ele mata os zumbis, a forma como ele trata o restante do grupo, ficou bem interessante, e claro, esse filme tem,
os zumbis não são, lentos, os zumbis são tudo exagerado, então são rápidos, eles pulam e então, o grupo já é conhecido por ser exterminador de zumbi, então eles se juntam e para sobreviver, né. Então tem o Zumbilândia 1, o Zumbilândia 2, os 2 são na mesma pegada e a a a temática do zumbi do filme, ficou interessante. Não é que deixou de lado, eles, botaram o zumbi como um porém, sabe, para a aventura do filme, porque ele não tem uma pegada de terror, a ideia do filme é uma aventura, uma comédia, um filme de ação. Então não tem essa pegada de suspense, terror do filme, pega o zumbi tá vindo ali, ele pega, puxa 12 e pá. Então não tem, não utilizaram essa técnica de thriller, trash e coisa nada pra fazer um filme. Fizeram um filme de comédia com zumbi. É bem comédia mesmo o filme, né, acho que tem até no comecinho ali que ele fala as regras, né, acho que é nesse filme que ele fala as regras, né, tem que o mais importante é o cardio, ele fica lá fugindo do zumbi, eh, enfim, acho que a gente ia ser os primeiros a morrer então, porque eu pelo menos, né, e o Michael aqui talvez, a gente não faz muito cardio, não corre, né, mas é bem divertido, ele fala bastante dessas regrinhas e se junta lá com essa galera, vão numa aventura, tipo, até num parque de diversões, né, que eles não tinham ido e tal, bem legalzinho esse filme. Mais algum filme ou a gente passa para as séries? Eu não sei, vocês sabem algum filme pra indicar que tem zumbi? Eu, na verdade, tem vários, assim, que eu conheço com zumbi, só que como a gente comentou ontem, tem filme que é muito velho, que é lá da época de Noites dos Mortos-Vivos, que é de 1980. O primeiro é de 68, do Pois Jorge é. Romero, né, e A Volta dos Mortos-Vivos é de 85. Eu não tinha nem nascido ainda na época que esses filmes nasceram. Foram filmes que aqui no Brasil só tiveram, divulgação na época que a gente tinha o Band Cine Trash, Band Trash, alguma coisa assim, que até era um filme era uma coisa aproveitada de uma TV americana, que era o Esqueletinho, o morto-vivo que apresentava vários filmes de terror. Então, mas na pegada de zumbi mesmo, teve só aquela aquele Noite dos Mortos-Vivos. Tem mais um que é a continuação do Noite dos Mortos-Vivos, eh mas que a gente analisou ontem, alguns não se encaixam, para o que a gente está no tema hoje, que foi até o que eu comentei do Eu Sou a Lenda ali, que, ficou o quê de será que realmente é zumbi? Então, mas são Tem filmes velhos. tem esses filmes mais novos ali, que é aqueles horda de zumbis, velozes correndo, né, que é World War Z e tem mais um outro, Nação Z, eu acho, uma coisa Sim, acho que assim. hoje em dia a temática de zumbi tá muito mais focada nessa parte de zumbis mais ágeis que atacam em hordas e tal, deixando mais de lado essa Que é uma coisa meio mais dinâmica, não sei é dizer. mais dinâmica, mas vai meio contra, pelo menos no início do zumbi, que seria uma pessoa morta que reviveu, então teria toda a rigidez, né, o rigor mortis, teria a pessoa, por isso que eles eram desajeitados lá no início, né, e hoje caiu mais pro vírus, né, então o Aham. vírus, na verdade, nem tá revivendo a pessoa, ela tá transformando uma pessoa viva num zumbi, né, e aí tem essa parte da agilidade, que a gente não sabe certo de onde que sai, se é desse eles até ficam mais fortes que seres humanos, mais ágeis que seres humanos normais, né. Que é uma coisa estranha, né, porque na verdade ele É, devia ser um pouco mais limitado, na devia verdade um zumbi estar se ele decompondo, os exato, músculos exato. estão apodrecendo e ele está ficando mais ágil, mais forte, né, enfim. Mas é até com o como é que é o ator lá do World War Z, o Brad Pitt, Brad né. Pitt não, Brad não é o ah Brad tá. é o Brad É, o Pitt, né. Brad É Pitt o é Brad do Pitt, né, World faz, War né, o Z, é. World War Z.
Aí tu vê lá um mar de zumbis subindo um prédio, um monte de coisa que acho que nem era possível, né, ter tanta gente assim transformada em zumbi. Mas enfim, é a diversão ali, né? Hoje, como eu falei, tem a diferença dos zumbis que são o terror, que estão lá pra ser o terror, a ameaça, né, de tu estar sozinho lá, e esses zumbis que são uma horda que estão lá de bucha de canhão, né? A temática de suspense acabou sendo meio deixada de lado e ficou mais pra ação, né? Deixar de lado, grandes corporações mexendo com vírus, Uhum. coisa desse tipo, transforma em zumbi e zumbi virou ação, né? Não virou Po mais, deixou de ser terror, virou ação. Pode me interromper se eu estiver falando besteira, mas assim, os zumbis hoje em dia estão nessa, não é os zumbis, é o pessoal que está criando série e filme. Eles estão nessa pegada de Velozes e Furiosos, que daí começa daqui a pouco tem, zumbi, eh, Zumbis no dirigindo, espaço, né? zumbi no espaço, então vai ser a que o dia tem os filmes aí, não peguem essa ideia, por favor. Quem é produtor de filmes, se chegar a assistir esse episódio, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas, infelizmente tem essa pegada, porque eles querem aproveitar, a temática e jogar pra frente, fazer a mesma coisa que o Velozes e Furiosos, né, vai lá para o Tokyo Drift, daqui a pouco já tá fazendo, salto de carro de um prédio para o outro, e daqui a pouco já tá com o carro no espaço. Então, infelizmente eles estão utilizando a temática de zumbi pra levar, eh Eu acho que o sindicato dos zumbis estava reclamando lá, falando: Vai colocar só nessa temática aí de devagarzinho, de lento, de comer cérebro", não, falando: "Não, não, a gente quer dirigir carro, a gente quer ir para o espaço, a gente quer", foram reivindicar os direitos deles, né, o sindicato dos zumbis, então é, colocaram ele em todos os lugares. é exagero eles, o que eles fazem. Eu vou aproveitar a temática do zumbi humor e vou começar a falar de série. Eh Mas eu vou pular uma série que eu ia falar primeiro, eu vou falar de uma série de humor para aproveitar o tema de humor com o zumbi. Então, da questão de série, a gente tem, uma série chamada iZombie. Na verdade, o filme só tem um zumbi, que é a protagonista, e ela, eu não sei bem, porque eu não assisti ela, por completo, e faz bastante tempo também que eu assisti, mas ela foi infectada, ela acorda no eh, ela trabalha no necrotério, então ela foi infectada e quando ela come ou bebe sangue, ela até faz miojo com o cérebro de gente do necrotério. Eh É bem engraçada a série. Ela é um zumbi que trabalha no necrotério, então ela já se aproveita. A pessoa morreu, já tem o lanchinho ali. Até ela realmente faz um potinho, pega lá, bota, tira o cérebro, separa ele, faz um miojinho com o cérebro de alguém que estava lá no necrotério. É bem, engraçada a série. Não precisava de E vale só alimentação, né, não precisava do vale alimentação nem nada, né, já tá ali, já se alimenta ali Exa mesmo. exatamente. Então, só que daí eles jogaram a série para o meio detetive. Então a maioria dos filmes eles aproveitam alguém que tem, tipo, um poder. No caso dela, se ela come cérebro, ela tem visões daquela pessoa. Então, se ela experimenta do sangue de alguém, ela pega, visões daquela pessoa. Então o perito criminal acaba utilizando ela para descobrir como tal pessoa morreu. Então a pessoa vai para o necrotério, ela acaba ajudando ele sem falar que ela é um zumbi. Então ela é o único zumbi da série, Mas mas acho que tem mais depois zumbi lá, né? Acho que a pessoa que infectou ela aparece lá, ou aparece mais alguns zumbis, mas o principal é ela, né? E aí é aquele outro modelo de zumbis, né? Zumbi consciente, ela tem todas as memórias, tanto que ela ninguém sabe que ela é zumbi, né? Ela trabalha, ela vai para casa, ela tem toda essa pegada e ela trabalha lá no necrotério, então chegam as vítimas de assassinato lá, ou um assassino, alguma coisa assim que morreu, quando ela devora o cérebro, ela acaba absorvendo memórias dessa pessoa e aí ela ajuda a polícia ali, dizendo que ela é uma médium, uma psíquica lá, para não dizer que ela é zumbi e que recebe essas visões através do cérebro, né?
Então tem toda essa pegada bem teen, né, bem adolescente, tem, parte de descobrir crimes ali, CSI, ela vai vendo as visões, não é completo, né, não é uma visão total do que aconteceu, então vai ter que juntar as partes, fazer mais uma investigação ali, e tentar procurando a cura, né, ver se ela consegue se curar desse zumbismo, né, mas é bem despretensiosa também, assim, não sei quantas tem, acho que teve umas 4 ou 5 temporadas. Eu não vi, eu sei que ficou cancelado. Eu assisti até o primeiro, aliás, o segundo zumbi apareceu na série, e depois eu não assisti mais. Ela descobre que tem o outro rapaz, até que morre e aparece lá no necrotério, e tem a mesma coisa que ela. Então é um zumbi igual a ela. Então eu assisti até ali e depois eu não assisti mais, mas eu acho que, depois de tantas temporadas lá, acabaram cancelando, como a maioria das séries que saem para streaming. Eh então, mas de humor seria essas. Que a gente pode falar agora de série, claro que a gente não pode deixar de mencionar, é o The Walking Dead. E The Walking Dead, assim, é uma série, como eu comentei do filme com o Cillian Murphy ali, começa com o personagem principal acordando no hospital, aí de um coma e descobre que tá num lugar devastado com zumbi. Esse é lógico que é uma série, assim, que praticamente todo mundo assistiu ou conhece, né, vocês já devem ter assistido ou conhece, ou já viu corte, ou já viu um monte de coisa. Corte é lógico que já viu, né, porque o filme tem a série tem corte, tem Pode começar. É, eu vi pouco do Walking Dead, na verdade, conheço, né, porque estava na mídia, o hype total, né, mas não assisti tanto, conheço a história ou alguma coisa ali, sei muitas coisas pela que a gente vai absorvendo, né, das notícias e tal. Queria ver se tens alguma coisa para Sim. falar ali O The Walking Dead ele acabou pegando bastante a parte de relacionamento das pessoas, né, dos personagens e tal. Então, foi bem diferente. Foi uma série que ficou super em alta por bastante tempo, acho que não sei se ela já finalizou, né. eu Eu acho que já, não tenho certeza, mas acho agora eu que não já tenho certeza se ela já finalizou, finalizou ou não, mas mas ela trouxe pra esse tema bem alto pra aquele velho tema, né, num apocalipse zumbi, os mais perigosos são os humanos, né. exato, exato. Eles tinham mais trabalho com os outros humanos do que com os próprios zumbis, né. Sim, no começo da série ele foi mais, focado na parte zumbi. No decorrer da série acabou sendo o maior problema acabou sendo os humanos mesmo. Sim, acho que é de um quadrinho, né, inspirado num quadrinho essa É série. um Acho que o quadrinho é bem mais gore, assim, tem mais sangue, mais coisa, né, sim, acontece uma coisa ou outra ali na série, acho é que até uma temática mais pesada, acho que abordou a HQ do que até a própria porque série. pra passar na TV é diferente, né. Sim, precisa Mas acontece lá bastante desgraça, tem acho que o menino perde o perde olho, um olho, né. né, Exato. e acho que na HQ o principal lá perde a mão, perde Sim, eu acho que até bem o próprio mais. o Rick, né, que é um dos principais do começo, acho que ele morre no decorrer da série, praticamente o filho dele assume a a continuidade, né, Sim, da mas acho série. que o Rick perde a mão nos quadrinhos e acontece bem mais coisas bem mais pesadas nos quadrinhos do que na série. Claro, a série provavelmente amenizou ali para passar na TV, né, Uhum. e mas acho que é aquela coisa, ele começa com um pouco, os zumbis são uma ameaça e depois a gente não tá mais nem dando bola para o zumbi, né, eles matam o zumbi como se não fosse nada, e o problema mesmo são as O pessoas, né. relacionamento das pessoas, realmente. é uma série completa, é uma série que tem corno, é uma série que tem de tudo, né. Então The Walking Dead é uma série que além de ter zumbi ainda tem BO com o cara levando o galho do melhor amigo lá. E eu acho interessante a série, porque, assim, eles aproveitaram o início do streaming. Então quando estava bem no começo, né, essa história de Netflix e o caramba, que o The Walking Dead saiu, se eu não me engano ela foi feita inicialmente
pela ABC, que é um canal americano, e posso estar errado, eu não lembro agora, mas eu acredito que sim. Foi um canal, daí aproveitaram o streaming para exibir a série. Tanto é que teve gente que estava acompanhando semanalmente. E é uma série que tem zumbi instintivo, não é um zumbi, eh rápido, não é um zumbi, eh é um morto-vivo que é instintivo. Então, tem até a ideia deles lá de utilizar a carne de um zumbi morto lá para usar de roupa, para você se enturmar com os zumbis, fazer a festinha lá com os zumbis, tal. E eu achei, eu também fui fisgado, não posso mentir, eu gostei muito da série. Eu acho que se eles tivessem até, eh, focado mais na parte de zumbi, esquecido essa parte mais, de relacionamento, acho que tinha até ficado, até aproveitaram isso uma temporada ali 7, 8, não lembro, aproveitaram bem, eh exageraram, eu acho que na parte de esquecer o zumbi e focar na na parte de relacionamento. Claro, eles querem fazer isso para, como é que eu vou explicar? Para fazer desenvolvimento do personagem na série. Então, o porquê que o cara tem aquele rancor. Então, para ficar explicando isso, eles acabam criando esse relacionamento ali. Se ficar só no mata-mata também eu acredito que não vai ficar, legal a série. Então, mas, foi fisgado da mesma maneira, mesmo que tenha essa, não vou dizer que é gafe, é uma coisa assim que eu não utilizaria se eu fosse, diretor, produtor de uma série, mas eu também não sou diretor, produtor de série, então não fica na mesma então. Então, mas eu acredito que é uma série legal, não posso mentir que foi, uma explosão de, como chama? Popularidade, né? Ela foi Isso, bem isso. popular, teve bastante audiência. Então, tem bem pouca gente que se você comentar sobre The Walking Dead, alguém já vai falar: "Ah, é aquela série sobre zumbi". Então, não tem como fugir do conhecimento ali, a maioria das pessoas conhecem. Talvez o pessoal que é como eu usei a palavra antes, mais antigo, não tenha acompanhado, mas que é mais novo, eu acredito que tenha mais, eh, que tenha mais gente nova que conheça a série do que gente velha, é isso que eu quis dizer. Gente velha não, gente, é gente, antiga. É, falando de série aí, também a gente não pode deixar de falar da melhor série de zumbi, que é Resident Evil, né? A gente já falou dos filmes Resident Evil, Então, né? falar da série de Resident Evil. Já foram feitas algumas tentativas de série de Resident Evil, mas eles não têm sucesso, eles não conseguem acertar a mão. Eles sempre tentam trazer para o mundo do fanservice, não agrada, a convocação dos atores lá, o elenco não agrada também, então e acaba sendo cancelada, como já foi cancelada a série de Resident Não, Evil e originais realmente também. com vários furos, né? Tipo, lá dentro do lugar mais seguro, falou com não sei quem lá via Paint, né? Que ela tava usando o Paint no computador, Hã, né, nem para botar alguma coisa diferente lá para ela usar, eles não fizeram. Então, um descuido total na produção, sim. na direção, sei lá qual foi o problema ali, mas teve sei lá se foi um Não, descaso, o falta que de que cuidado, aconteceu, eu não sei o que né? acontece pra eles não conseguirem emplacar uma série de uma franquia que é tão popular, tão querida pelo público, né, então Cara, eu acho que seria fácil, sabe, tipo, pegar o primeiro filme lá, colocar, um grupo de agentes da polícia, do exército lá chegando numa casa, começando a descobrir as coisas, separa um do grupo, separa para cá, outro separa para lá, a gente acompanha as 2 rotas,
tem aquela parte lá dos puzzles, poderia dar uma diferenciada ali, mas pô, é um terror, né? Tu abrir uma porta e não saber se vai ter zumbi ou não, e acaba que, tipo, Eu fizeram alguma coisa totalmente fora sim, dos jogos, né? sim. Não. Eu acredito que eles têm que parar com essa tentativa de fazer fanservice para o pessoal dos games. Eu acho que tem que focar mais numa história spin-off fora da história do game mesmo, para poder talvez ter um sucesso. Eles Ou, insistem ou muito. fazer bem fora ou seguir mais fiel, né? Eu acho que quando fica nem fiel e nem uma história paralela, é onde começa, mas se tu bota lá o Leon ou bota a Jill, o cara vão falar: "Mas ela não faria isso, ou não foi assim que Uhum. aconteceu". Então ou tu tira totalmente ou tu segue fielmente. Se tu Sempre ficar tem. ali no usar o personagem da série que é querido e mudar ele, sempre vai gerar hate. Sim. Então ou tu parte para ser bem fiel na tua adaptação e realmente seguir, que eu acho que seria uma boa. Os primeiros jogos são muito bons, até o 3 ali, nessa parte mais de terror, né, não que os outros jogos sejam ruins, mas já muda um pouco a temática, né, do 4 em diante já não é aquele terror tão grande, mas até o 3 cara, é terror, tu ficar ali, cada corredor que tu vira quando tu não conhece o jogo, né, cada corredor que tu vira, tu fica tenso se vai ter uma horda de zumbi ou não, se vai cair um Licher do teto, Aí abriu uma se porta do nada se sobre vai enfim. explodir um espelho e sair Não, um tem bastante. De qual série que vocês estão falando? da melhor série de zumbis que já existiu, Resident Evil. Ah, não, é por isso que eu estava aqui assim, Por isso não, eu não escutei isso, não, ô série ruim. Então, é o sim, que a gente estava falando aqui, né, que ele teve um descuido total, tem zumbis lá pra nada e a história sem pé nem cabeça, enfim, a gente estava comentando, né, ou a gente segue pra uma linha de ser fiel ao game, bem fiel, eu acho que os 3 primeiros jogos dariam ótimas séries ou filmes ali pra essa pegada mais terror, thriller, né, ou uma história totalmente spin-off, né, pra não ter nenhuma ligação e ninguém ficar com hate É, do personagem. a melhor coisa a fazer quando você não tem, eh, não vou dizer uma ideia, mas você não quer, copiar como você está adaptando alguma coisa do jogo, ou você quer fazer alguma coisa, a melhor coisa é sempre o spin-off pra fazer. Vou botar, por exemplo, o pessoal de Big Bang Theory lá, que fizeram a série spin-off do Sheldon. Então eles aproveitam, gancho ou alguma coisa assim, pra poder fazer. Eles, parece que deram uma ideia para um produtor que nunca ouviu falar em Resident Evil. Disse: "Ó, eu quero fazer esse filme aqui, Resident Evil". "Ah, beleza, eu vou fazer. Tem qual personagem?". "Tem esse, esse, esse". Aí ele vai lá e escolhe a dedo: "Ah, não, tu vai ser o Léo, tu vai ser a Claire", sabe. Não teve uma coisa assim de tanto na questão de, roteiro, como na questão de escolha de ator, foi foi uma decepção. Então eu nem tive coragem de assistir além do primeiro episódio, porque já me decepcionou totalmente. Não, tem que assistir pelos memes, tem que assistir pelos memes, porque cada coisa absurda que acontece. Que é aquele caso que a gente falou, né? O Resident Evil do filme é um filme bom e talvez não seja uma adaptação tão boa, mas na série não foi nenhum dos não, na dois. série não acertou nada. Talvez se quem dirigiu a série não soubesse nada de Resident Evil, não tivesse tido nenhum pitaco de fora pra conseguir conduzir a série, fosse mais interessante do que ele tivesse tentado inserir os elementos do game ali. Mas eu Não acho que sei o que aconteceu. nem por isso, porque mesmo que esquece Resident Evil, vamos analisar como uma série independente. Cara, é aquela parte da ilusão do computador de um menininho lá de 14 anos que hackeou a torre central lá que é tudo bloqueado lá, ninguém pode falar com ninguém de fora, e o piazinho de 14, 15 anos lá hackeou e consegue falar com coisa,
uma mega corporação super segura e eles fazem um bypass lá do nada e mostram a filmagem dela mexendo no computador. É um Paint, é o Paint Sim. aberto lá, né? E não é nem um Skype nem nada. Poxa, cara, tirando fora a adaptação, mesmo assim foi um descuido total, um roteiro nada a ver. É, enfim, mesmo se tu tirar a parte do fanservice, foi ruim a série, como eu disse, o Resident Evil do filme, pode dizer, não é Resident Evil, eu assisti só o filme, esquece Resident Evil. É um filme legal, Consegue assistir ele de boa. é um filme bom, mas a série não dá, a série não tem o que fazer. Então, eu queria aproveitar que tá falando de série, eh, vou parar de falar série ruim, vou falar de uma série também que, eu não vi ela, porém eu gostaria de mencionar, porque eu vi bastante gente falando dela, chama Black Summer. E eu vi trailer, eu vi os cortes da série, eh, é uma série, assim, que ficou muito interessante nessa temática de zumbi, se eu não me engano tá na Netflix, ou estava na Netflix, eh, e ficou um terror, emocional do filme, um tipo de tensão, eh, que que falta na maioria das séries com essa temática, porque assim como no Walking Dead, tem aquele grupo de pessoas e geralmente você tem que lidar com o emotivo daquela pessoa, tá, que é infectada, e você tem que matar ela, ou você tem que sobreviver a ela. Então, eu acho que é uma série que ficou, massa, ficou interessante, ficou top. Eh, eu não sei se vocês chegaram a assistir essa série. Não, eu não vi nada dessa série, não. Também não, não cheguei a nem ver trailer nem nada, mas acredito que Mas seja uma boa investida. pela tua descrição ali, fiquei curioso, até por essa pegada mais terror, né? Que, como a gente estava comentando, tem muito filme de ação, muita série, muito filme de ação com zumbi, né? Então, se realmente for uma parte mais terror, acho que é legal dar uma chance pra ela. Série série eu não sei se tem mais, alguma coisa pra gente falar, eu acho que a gente vai pra jogos. Cara, nem sei que a gente fala de jogos hoje. Vamos dá pra falar de alguns jogos de zumbi, é Então, claro, hã. então já que a gente já falou de filme e série de Resident Evil, vamos falar de jogos de Um Resident Evil, ganchinho né? para os games de pô, o game de Resident Evil é a ressalva, né, porque acho que os games de Resident tem a qualidade que a gente esperava das séries. Eu acho que Então, sim, acho que ali eu gosto muito até o 3 ali, eu acho que é mais essa pegada de terror, survival, né. O 4 em diante ele já tem um pouco mais de ação, até o 7, né, acho que o 7 que volta mais às já origens. volta mais pra temática de zumbi. O Resident Evil até o 3 ele ficou nessa temática de infecção, né, de zumbi mesmo. O 4 e o 5 já foi uma infecção que já deixou esses zumbis mais dinâmicos, né, então já era um outro tipo de infecção, mas são bons jogos, assim, no geral, É, muda um pouco ali a temática, né, não muda. é tanto um terror, tu não tem mais aquela economia de munição, vou deixar o zumbi aqui porque eu não tenho munição, vou passar pelo lado, que tinha no 1 e no 2. No 3 também tem um pouco, mas acho que no 3 já diminui um pouco mais esse terror, acho que o 1 e o 2 o 2 principalmente, o 1 é bem emblemático, mas o 2 tem muitas cenas icônicas ali, né, o Licher caindo do teto, o vidro estourando lá na sala de interrogatório, dá uns sustinhos legais ali. Tá, então vou falar ainda sobre tem bastante jogos pra falar, então vai acabar arrastando, se você Fala os jogos aí, qual além do Resident Então, Evil, qual eu outros que tu lembro queira do falar? Dying Light, né, que o Dying Light também tem alguns jogos aí que tá saindo mais um recentemente agora de Dying Light, que tem essa temática de zumbi. Que mais? Mais algum, assim, dessa pegada terror dos primeiros Resident Evil, acho que não tem mais nenhum, né? Não lembro Cara, não, de nenhum, não assim, recordo nenhum que abordou essa temática de zumbis mais que tu é mais dessa frágil, né, trilogia. que tu não é o campeão total ali, né? Exato, exato. Não, Apesar de que no Resident Evil também, no final, tu mata os chefes absurdos lá, mas tu passa uns perrengue na tua campanha toda, né? sim.
Mas eu acho que o César deve ter acompanhado, tipo, Dead Island, Left 4 Dead, O Dying Light. DayZ também, né, que saiu um outro jogo de sobrevivência, né, então DayZ também é um jogo de zumbi, mas aqui envolve mais hordas tipo Dying Light, né. Então são jogos da temática zumbi que saem com grande frequência, né, bastante coisa. Eu acho que essa temática de horda de zumbi e tem bastante, tá com frequência, o que eu acho que falta um pouco Falta de é terror. esses de terror, né. Exato. Um zumbi mais terror, que tu é mais frágil, que não tem tanta munição, um filme não, um jogo, né, um jogo mais Já limita a sua iluminação, que te é, dificulta bastante coisa, que te que deixa tenso o tenha tempo dessa inteiro, né. tem exatamente, o que tem é muito metralhadora de dos zumbis e acabou, né, então acho que tem bom, comentaram bastante aí, né, Dying Light, Left 4 Dead. Sim, Left 4 Dead também era outro jogo que tinha bastante zumbi, tinha bastante zumbis com características diferentes, né, os zumbis que explodiam, os zumbis que gritavam, enfim, tem bastante coisa diferente. Tem, jogos a gente tem, centenas, não, centenas também eu vou estar exagerando, mas a gente tem, um monte de jogo que a gente pode, comentar, que vou botar Last of Us, que tem zumbi, mas a gente já falou muito sobre Last of Us aqui no Sofa Game Podcast, e tem Dead Island, que tem uma pegada mais, zumbi, mais caricato, porque você pode botar o zumbi dando chute, dando marretada. Tem Left 4 Dead, que é mais um grupo de sobreviventes para com zumbis. Claro, Resident Evil, que a gente já está comentando, tem, dezenas já da franquia, e já estou usando, eu acho que até para fazer janta e almoço, a temática, a franquia já, porque é série, é filme, é livro e por aí vai. Outros jogos também que é, claro, Dying Light é uma pegada mais, sinistra mas eu gosto bastante da franquia do Dying Light. Tem uma que agora eu esqueci o nome, eu até marquei aqui, mas eu acredito que, mas é de horda, é um jogo que tem hordas de zumbi. Então, eh, eu juro que eu tinha marcado em algum lugar. Tem marcado ali o Days Gone. Isso, Days Gone é uma franquia de jogo que eu gostei, porque você tem que lidar com muito zumbi. Tipo, é muito mesmo, é tipo, é um absurdo o tamanho da horda, e vem todo tipo de zumbi, zumbi é rápido, pula, você tem que trepar em cima de ônibus, jogar granada, joga lança-chamas e faz de tudo pra matar zumbi. Também só que é uma pegada tensa. Claro, tem pro gamer aí que lida facilmente com as hordas, mas, se eu fosse jogar, acho que passava nem da primeira. Mas Então, essa parte, assim, de ter essas hordas tão grandes e tal, não tira um pouco? Porque, digamos que tem você e mais uns 20 lá na base ou na equipe que fazem praticamente a mesma coisa que tu, né. Cada vez que tu sai da base, tu mata lá milhares de zumbis. Aquela cidade já não era para ter mais zumbi nenhum, depois de 3 dias não era para ter mais nenhum zumbi. Tu mata 1000, os teus outros colegas matam mais 1000 cada um, tu passa 3 dias lá naquela cidade. Igual Walking Dead também, né, o pessoal fez as contas lá, se tivesse 1% da população sobrevivido e os outros 99% tivessem sido infectados, com a quantidade que eles matam lá em cada episódio, até a segunda temporada já não tinha mais É, zumbi, a né. não ser que uns zumbis estão dando respawn, né, tá, já Os os zumbis estão morri respawnando, da morte, morri. porque até onde a gente sabe eles não se reproduzem, né, Sim, então da onde que tá surgindo tanto zumbi, né. Eu acho que às vezes essa volta para mais uma parte de terror, poucos zumbis, mais zumbis limitado, né, de quantidade de limitados, zumbis, mas que se realmente são uma ameaça, porque essas hordas às vezes eu acho que não faz tanto sentido, sabe. perde um pouco o sentido, é É verdade. muita da onde surgiu tanta gente, né. Nem vivo não tinha tanto, agora morto Ué, apareceu bem mais.
Então, gente, a gente tem bastante assunto ainda para falar, porque se eu pegar, quebrar cada jogos aí que a gente já mencionou rapidamente aqui, a gente vai arrastar esse por mais uns 2 episódios. Então tem bastante jogos que tem temática, zumbi, até foi o Walking Dead foi uma que aproveitou, fez jogo para celular, jogo para computador, então assim, mas a gente vai estar encerrando o episódio, por aqui. Eh, não esquece de se inscrever aqui no canal do César também, o Nerd de Boné, e curte o vídeo aí e agradeço a participação de todos. Não esquece também, tem o link do Apoia-se aqui embaixo, dá uma forcinha lá pra gente. E deixa aí nos comentários também qual que é o seu filme favorito de zumbi, o seu game favorito, ou a sua série da vida de zumbis aí, qual tipo de zumbi que você mais gosta, né? Esse de hordas ou um mais paradão? É isso aí então, pessoal. Valeu, obrigado aí. Eh, como o Michael já falou, já tem o meu canal Nerd de Boné lá, mas a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos aí.